No Acre são 7 horas mais 10 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, hoje 7 de março, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você em qualquer parte de Rio Branco, você que nos acompanha nos municípios vizinhos, no interior do estado, você que nos acompanha através do riobranco.net, muito obrigado pela audiência e pela companhia. Tenho aqui a informação de uma motocicleta que acabou de ser roubada, ali tomada de assalto no canal próximo ao inbox. A placa da moto é NAD 4798, trata-se de uma Phaser vermelha. Essa é a fotografia da motocicleta e se você tiver alguma informação, 99921 5049, fala com o Ney ou liga 190, aciona a polícia que os homens farram corre e vai buscar a motocicleta alheia, porque levaram e não pode ser assim não. 7h11, eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o vereador Emerson Jarude. Vereador, bom dia. Bom dia, Sem Tião. partido? Sem partido. Por que sem partido? Olha, foi uma decisão do Livres, que era o movimento de renovação que eu fazia parte, pelo fato da negociata do partido, à época, com o presidenciável Jair Bolsonaro. E como nós somos contra a negociata, independente de quem quer que seja, nós decidimos pela saída do PSL. Então todo mundo aqui do Livre saiu do partido? Exatamente. Deixou o partido? Tanto aqui quanto a nível nacional. Todos que faziam parte do movimento de renovação do Livres, que já vinha acontecendo há 2 anos, buscando uma nova política, resolveu sair em virtude da negociata do partido. E até quando o senhor pretende ficar sem partido? Por um bom tempo. Eu defendo as candidaturas avulsas, particularmente eu acredito que o sistema brasileiro deveria permitir que as pessoas pudessem se candidatar sem partido. Hoje nós temos mais de 30 partidos no país, nós não temos filosofias diferentes para ter tudo isso de partido. Então, se as pessoas não quiserem partido, e hoje os próprios partidos estão se rejeitando, alterando o nome para poder tirar a palavra partido, por quê? Qual a razão de existir de partidos? Então, ao meu ver, é algo que está prejudicando o sistema. Vereador, o senhor foi eleito em 2016, assumiu em 2017, já tem, portanto, 1 ano de mandato. O que o senhor pode destacar ali na Câmara de Vereadores? É realmente a casa do povo? Atende os interesses da população? Hoje não atende os interesses da população, infelizmente. Eu tenho deixado isso claro, que particularmente eu tenho me decepcionado com algumas ocasiões. Qual foi sua maior decepção? O aumento da passagem de ônibus. Não tem como compreender como os vereadores aprovaram o aumento da passagem de ônibus. Se nós estamos lá para representar a população, se nós estamos lá para fazer o que é melhor para a população, e nós sabemos que nós temos hoje um sistema de ônibus, de transporte público que não é eficiente, não há razão da passagem ser o valor que é hoje. Então, nós temos que trabalhar em favor da população e sempre que possível verificar o porquê das coisas. Eu sempre digo, a população tem que ter o senso crítico e tem que cobrar. Nós temos hoje em Rio Branco mais de 80 mil pessoas que dependem do transporte público e no dia do aumento nós não tivemos nenhuma manifestação por parte da população. Então a população tem que cobrar, tem que estar mais junto, porque somente assim que a gente vai conseguir fazer as mudanças necessárias. Na sua prestação de contas, o senhor disse que teve mais de 3.500 indicações. Isso nesse primeiro ano de mandato? Nesse primeiro ano. Nós lançamos a caravana da fiscalização, que percorreu os mais de 200... Como é que é essa caravana da fiscalização? Ela percorreu os mais de 200 bairros, loteamentos e conjuntos da nossa cidade, buscando problemas de infraestrutura em nosso município. É claro, são muitos os problemas, a gente sabe que a prefeitura não vai atender a todos em virtude do orçamento e em virtude das dificuldades, mas o nosso papel é esse, é de fiscalizar e isso está na Constituição Federal. Então nós fizemos essa caravana e mesmo assim, Tião, nós conseguimos ainda economizar o combustível em quase R$30 mil. Nós economizamos 7 mil litros de combustíveis em 2017. 7 mil litros? 7 então mil o que o vereador recebe dá suficiente para ele cumprir o mandato dele? Dá e ainda sobra? Dá e sobra. Né? Dos 48 mil anuais que nós temos à disposição, nós economizamos quase 30 mil. Foi uma redução de 62%, de quase 7 mil litros de combustível. Então, é algo que dá para se fazer. Nosso trabalho aconteceu normalmente, tanto é que nós fizemos 3.500 indicações, percorrendo mais de 200 bairros, loteamentos e conjuntos de... E é isso que eu vou lhe perguntar. Então, o senhor garante aqui para mim que o senhor rodou todos os bairros praticamente que os outros vereadores que gastaram a cota toda rodaram, Exatamente. Fazendo essa economia. Exatamente. Quanto nesse primeiro ano de economia? Quase 30 mil. Quase 30 mil só de combustível? Só de combustível. Vereador,
10 projetos foram apresentados, o senhor apresentou nesse primeiro ano. Quais são esses projetos? Qual o de maior relevância que o senhor destaca aqui? Olha, nós tivemos um projeto da plataforma de fiscalização virtual das obras públicas municipais. Que disseram que isso já era uma medida da Prefeitura. Mas até agora ela ainda não implementou, mas a lei foi aprovada. Nós tivemos também a apresentação do projeto para que os carnês municipais fossem impressos em braille. Que disseram que era inconstitucional. Exatamente, nós trouxemos esse debate para cá também na época e verificou-se a necessidade. O senhor desistiu dessa ideia? Não, não desisti. Nós transformamos em anteprojeto e encaminhamos à Prefeitura como eles pediram. Mas até hoje a Prefeitura não tomou as devidas providências. Nós tivemos também o projeto para a regulamentação do Uber e na época ainda estava a discussão no Congresso e, portanto, nós resolvemos aguardar a discussão lá, que já foi resolvida e que disse que é o município quem tem a responsabilidade hoje de regulamentar essas questões. Então, nós já estamos em andamento para que façamos isso do modo correto, para que não inviabilize o Uber. Enfim, nós temos outros projetos muito interessantes, mas eu destaco esses 3. Outra coisa que também aconteceu recentemente lá na Câmara de Vereadores foi o empréstimo de 14 milhões e meio, que a Prefeitura pediu, autorização para a Câmara, para a conclusão do Shopping Popular. O senhor se posicionou contra esse empréstimo, que teve ali a casa lotada por camelôs que diziam que precisavam do Shopping Popular e mesmo assim o senhor foi contra. Por quê, vereador? Olha, a obra do Shopping Popular ela custa 17 milhões de reais. E nós tivemos recentemente, Tião, um escândalo no nosso município aqui de Rio Branco, envolvendo até mesmo o prefeito, de supostos desvios de 700 milhões de reais. Daria para construir 41 shoppings populares. Nós tivemos na EMUB, na gestão do Jackson Marinheiro, um desvio de 38 milhões de reais sendo apurados pela polícia, que daria para construir 2 shoppings populares. Nós temos no orçamento de Rio Branco 800 milhões de reais anuais para ser trabalhado, o que significa que 2% do orçamento, ou menos dele, já é suficiente para a construção do shopping popular. Qual a necessidade de pedir um empréstimo no valor de 14 milhões e meio? Não há razão. O que falta é planejamento, o que falta é aplicar os recursos da maneira correta. Eu não acho que a solução, e não acredito nisso, que a solução é endividar a Prefeitura, fazer com que os próximos prefeitos tenham responsabilidade do empréstimo que é da gestão anterior. Acredito que essa não é a saída. Então, nós temos que sentar e planejar. Mas 2% do orçamento é muito, mas tudo bem, mas a obra começou em 2013. Nós tivemos 5 anos. Se nós fôssemos fatiar, seria 0,4% do orçamento de Rio Branco durante 5 anos. Então, daria para fazer de outra forma, sem que endividasse o município e que, principalmente, a obra fosse concluída no prazo, porque a obra era para ter concluído em 2015. E eles alegaram que não veio o recurso federal, sendo que, na época, era presidente do mesmo partido do atual governo e do atual prefeito. Então, nós não podemos transferir as responsabilidades, nós temos que assumi-las e concluir no prazo devido. Então, o empréstimo, ao meu ver, foi desnecessário nesse sentido. Então o senhor não foi contra a construção? Não, mas de forma sim, alguma. só a construção é extremamente necessária. O senhor entende a necessidade daqueles Perfeito. comerciantes? Nós entendemos, vai aquecer a economia, nós sabemos tudo isso, vai trazer impostos, enfim. Mas o que nós temos que fazer é a boa aplicação dos recursos públicos. E isso não aconteceu e devido a essa irresponsabilidade, mais um empréstimo foi contraído pela Prefeitura de Rio Branco. Tivemos o recesso parlamentar, a Câmara já está de volta aí aos trabalhos. O que o senhor pretende nesse ano de 2018? Olha, Tião, nós vamos dar início à segunda fase da caravana da fiscalização e aqui já estou até adiantando para você que vai percorrer as escolas do nosso município, que são aproximadamente 100 escolas, verificando toda a infraestrutura, verificando a questão da luminosidade, da temperatura, tudo aquilo que influencia no aprendizado do aluno, nós vamos estar analisando e também nós vamos estar analisando as condições dos professores, para que assim nós possamos ter um ensino de qualidade. O senhor já tem um raio-x da educação no município? Não tenho ainda, mas nós vamos apresentar ela ao final da caravana com todo o diagnóstico e, claro, mostrando qual é o caminho a ser seguido. Ainda que não oficial, mas como é que o senhor avalia assim, que está a educação hoje no município, pelo que o senhor tem andado, pelo que o senhor tem ouvido? Pelo que nós temos ouvido, é que algumas escolas ainda estão precisando de reformas, nós temos problemas de materiais didáticos em alguma delas, falta de professores, reformas inacabadas e atraso, inclusive, no início das aulas. Então, tudo isso nós vamos analisar concretamente, verificando em loco cada uma dessas escolas e assim nós vamos apresentar um diagnóstico à Prefeitura. A CPI dos transportes
Foi uma grande decepção para o senhor? Foi uma grande decepção. O que o senhor esperava da CPI do transporte? Aquilo que toda a população de Rio Branco já sabe, né? Que indicasse os problemas do transporte público e principalmente que esses problemas fossem encaminhados ao Ministério Público, que é o resultado da CPI. Então, infelizmente, a CPI não tomou os rumos que deveria ter. Além do mais, o senhor também tem, deixa eu ver aqui, projetos, visitar os mais de 200 bairros, economia, essa economia de R$100 mil no primeiro mandato, 3.500 indicações. E o que o senhor pretende apresentar de projeto esse ano? Tem algum em vista? Temos. Ou vai continuar lutando por aqueles que não foram aprovados Temos. ainda? Inclusive, nós já apresentamos que é muito interessante, que é a questão do vereador que sai para ocupar um cargo dentro do Executivo. O exemplo mais claro que nós temos é quando o vereador sai para ocupar um cargo de secretário. E, nesse caso, o projeto ele diz que o vereador tem que renunciar ao mandato para que assim ele possa ocupar o cargo. Pois é, o senhor comentou isso, mas tem algum vereador que assumiu alguma secretaria e continuou no cargo? Nessa exata legislatura, não. Mas nas legislaturas anteriores já aconteceu. E como nós falamos, é uma intervenção direta do Executivo dentro do Legislativo. E a própria Constituição Federal diz que os poderes eles têm que ser independentes e harmônicos entre si. Então, o projeto visa, nesse sentido, evitar negociatas, porque é o que acontece, a acomodação de partidos, e assim fazer valer o voto e a vontade da população e do cidadão. Muito se fala que ali na Câmara de Vereadores a base de sustentação do prefeito sai patrolando a oposição. O senhor concorda com isso? Olha, eu não me declaro muito oposição, eu sempre tenho deixado isso, a minha linha independente, já aprovei bons projetos da situação, assim como também já votei favorável aos projetos da oposição, mas, de fato, hoje, infelizmente, a ordem vem de cima. E isso é extremamente prejudicial. Nós não podemos tornar o Legislativo um puxadinho do Executivo. Eu sempre tenho deixado isso bem claro. O Legislativo é tão importante quanto o Executivo. Nós não podemos permitir que nós nos apequenamos, como vem acontecendo em determinadas situações, em detrimento de interesses pessoais ou interesses partidários ou interesse de manter um projeto político. Infraestrutura da cidade, as ruas esburacadas, o que o senhor acha dessa situação toda? O senhor acha que realmente é o inverno? É a chuva que tem prejudicado ou falta boa vontade de resolver essa buraqueira que tem na cidade? Olha, Tião, eu acredito que esse é um problema que já vem das gestões anteriores. Infelizmente, não se preocupa com a boa aplicação dos recursos públicos. É o que eu sempre falo, prefere-se aplicar aquele asfalto de R$ 1,99, né, que é aquele asfalto que não dura, que na primeira chuva ele se acaba, do que fazer com um asfalto que é um pouco mais caro, mas que vai garantir uma certa qualidade. E aí entra novamente o planejamento. Se nós tivermos nas gestões anteriores alguém que fizesse 1 quilômetro de asfalto, mas fizesse 1 quilômetro bem feito, hoje não precisaria refazer. Viria outro prefeito e faria mais 1 quilômetro, e o outro mais um, e assim a gente teria uma malha muito boa. Então, acontece que isso nos últimos anos não vem acontecendo. É culpa dos gestores? De alguns deles não. Por exemplo, o Edson, que está atualmente dentro da EMUB, vem fazendo um trabalho brilhante, mas anteriormente a isso, a EMUB passou por um saqueamento. Então, ele colocou a casa em ordem para começar os trabalhos. Então, há uma responsabilidade, sim, responsabilidade das gestões anteriores e, principalmente, de pensar no futuro, de pensar em fazer a sua parte agora e que o próximo venha e faça a parte dele. Na saúde? A saúde também, nós estamos com grandes deficiências, inclusive a nível federal. Quais são as maiores deficiências? Nós estamos hoje com a falta da vacina Penta, que é uma vacina importantíssima, que combate 5 doenças, né, e que é aplicada nas crianças. E essa vacina não está sendo transferida pelo Ministério da Saúde, então é um problema realmente federal. Nós temos que colocar as responsabilidades para que não fique somente culpando a Prefeitura, mas a reclamação também de atendimentos na demora, nas filas, nos postos de saúde. Mas é claro, problema sempre vai existir dentro da gestão. O que eu vou cobrar, eu sempre tenho deixado claro isso, é a boa aplicação dos recursos públicos. Não dá para se fazer o impossível, mas se aplicar o dinheiro da forma correta, muitas coisas vão melhorar. Vereador, que mensagem que o senhor deixa aí para quem está nos acompanhando? O que a população de Rio Branco pode esperar do vereador Emerson Jarud nesse ano de 2018? Olha, Tião, a mensagem que eu sempre deixo é que as pessoas acompanhem e cobrem de perto e fiscalizem o nosso trabalho. Platão já dizia que o castigo dos bons que não querem fazer política é ser governado pelos maus. Então, as boas pessoas têm que entrar na política, o bom pai de família, o bom filho, o bom profissional tem que estar dentro da política, porque somente assim
nós vamos conseguir transformar a nossa sociedade. Que modelo de política o senhor defende para o país hoje? Hoje, o parlamentarismo, né? Então, acredito que esse é um sistema que nós podemos testar no Brasil. E por falar em eleições, em modelo de política, vamos falar de eleições de 2018, o senhor está sem partido, pretende ficar um bom tempo, esse bom tempo é até o período da eleição desse ano, ou o senhor vai deixar passar esse ano eleitoral para poder definir partido? Olha, Tião, eu não sou candidato. O senhor não é candidato? Ano, né? Era isso que eu queria lhe perguntar mais uma vez. Essa foi uma das minhas promessas de campanha que eu venho cumprindo. Eu não sou candidato em 2018, vou honrar o mandato, é o meu primeiro mandato. Anteriormente eu nunca tinha sido envolvido com a política. Consegui conquistar um mandato sem placa nas casas, sem carro de som nas ruas, sem pessoas pagas para balançar bandeiras. E aqui eu quero agradecer um movimento que me ajudou muito, que foi o movimento Geração Atitude, e que esse ano também vai lançar um candidato nos mesmos moldes, né, que já está à frente do movimento, que é o Lucas Profeta. Então, eu pretendo ficar um bom período sem partido. A gente vai analisar friamente e racionalmente, porque, como eu falei, não há filosofias para mais de 30 partidos. Eu defendo as candidaturas avulsas, que as pessoas poderiam se candidatar sem precisar de um partido, mas isso no nosso sistema não é possível. Então, pretendo ficar um bom tempo sem partido, e quem sabe até 2020. E o senhor vai ter, claro, vai apoiar aí o candidato Lucas, né, que o senhor falou. Isso. E como é que o senhor pretende fazer ali o seu trabalho na Câmara de Vereadores? Não vai interferir? Juntar ali o período de eleição, pedindo voto para o seu candidato com o seu trabalho na Câmara? Não, nós temos que dividir o tempo, né? Assim como eu fiz em 2016, e eu tinha 2 empregos na época, né? Era conciliador no Tribunal de Justiça e tinha meu escritório de advocacia. Então me sobrava antes das 8 horas, almoço, noite e final de semana. Então é esse mesmo tempo que eu vou dedicar para que as coisas avancem no nosso município. Isso é compromisso? É compromisso. É compromisso não só meu, mas de muita gente de bem. Vereador, obrigado por sua vinda, volte sempre, sucesso no seu mandato e eu lhe agradeço. Eu sempre. que agradeço, Tião, pelo convite. Já estava com saudade daqui, confesso. Quero mandar um abraço também especial para a nossa população de Rio Branco, que sempre vem nos acompanhando e que siga nos acompanhando também através das redes sociais. Podem procurar por Emerson Jarude no Instagram, no Facebook, lá tem todo o nosso trabalho de forma transparente. 7h27, eu conversei aqui com o vereador Emerson Jarude, que está sem partido, e com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que todas as informações você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Tenham todos uma excelente quarta-feira, fiquem com Deus e até amanhã, se Ele permitir. Poxa, eu estava tentando mandar aqui, agora que...